nós vamos fazer hoje é uma atividade prática para demonstrar um princípio que a gente viu em química, né? Quando a gente viu reações químicas e balanceamento químico, tá? Quando a gente viu balanceamento químico. Vocês lembram aí, estão lembradas aí da reação de fotossíntese, tá? Das substâncias que participam da reação de fotossíntese, e vocês estão lembradas do nosso modelo, dos nossos modelos que serviram como estruturas para a gente poder visualizar aquela reação acontecendo, tá? Então o que a gente vai fazer agora é relembrar um pouquinho de como é que ocorre a reação química nas suas proporções mínimas, tá? Se vocês puxarem pela memória, é disso que se trata o balanceamento químico, demonstrar na forma de uma equação quais são as quantidades mínimas das substâncias para que ocorra essa reação química. E depois, baseado no roteiro que a gente tem aí, nós vamos demonstrar, visualizar esse princípio, né, de conservação de massas, aqui utilizando uma vitamina C, um copo d'água e uma balança de precisão, tá? Então, puxando pela memória, vocês lembrem lá da nossa equação de fotossíntese. A gente tem a representação aqui, tá? A gente tem moléculas de CO2, tá? reagindo com moléculas de água. Muito bem, mano. O exemplo que a gente deu, né? Para fazer uma comparação grosseira foi a da preparação do bolo. Lembra, né? Que para preparar um bolo, tu tens que pegar várias substâncias, misturar elas no mesmo recipiente, tá? Só que no momento que tu mistura os materiais que compõem o bolo no mesmo recipiente, forma aquela mistura, né? O bolo que tu consomes, que tu comes, ele já está pronto? Não, ele já está com aquela textura, com sabor, com aquele odor característico? Não. Para ele ganhar todas essas características, o que a gente tem que fazer com ele? Pegar essa mistura, essa massa e levar ao forno, tá? Então, por mais que a gente tenha CO2 e vapor d'água misturados no ar atmosférico, né, a gente não tem a reação de fotossíntese espontaneamente nesse ambiente que é a atmosfera, né? A fotossíntese ocorre em organismos fotossintetizantes, nos autótrofos, né? E lá nesses vegetais, dentro das células, tem uma organela, que vocês lembram do ano passado, que é o cloroplasto, que faz justamente a reação química entre esses dois grupos de substâncias, tá? Então, o que acontece? O que acontece lá dentro? Imagina que a folha do vegetal é como o forno da tua casa, tá? O vegetal puxa do solo, ele puxa do solo a água e leva até a folha, e a folha absorve da atmosfera, ela absorve o CO2, tá? E joga essas duas substâncias no mesmo recipiente e mistura os dois, tá? Para que eles venham reagir, o vegetal ele precisa da luz solar, que faz o quê? Agita essas partículas, elas entram em choque, as ligações se desfazem e depois elas se refazem, né, formando substâncias novas, que no caso da fotossíntese, forma uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. E a gente tem essa representação aqui, certo? Tá ok? Lembrou, né? Lembrou. O que é que a gente vai fazer hoje aí? Vocês que já leram o roteiro, tá? A gente vai mostrar que assim como a gente demonstrou no modelo da equação e na representação da equação, na representação escrita da equação, que a quantidade de cada átomo em cada substância que vai reagir, vai ser igual à quantidade de átomos que vão estar presentes nas substâncias que vão resultar dessa reação, que vão ser o produto dessa reação. Trocando em miúdos, se nós contarmos, por exemplo, na molécula de CO2, nós temos átomos de carbono, né? A gente tem os átomos de carbono que estão sendo representados por esse
por esse pinozinho preto, e a gente tem 2 átomos de oxigênio, que são esses vermelhinhos aqui. Tá? Então, se nós contarmos, por exemplo, todos os átomos de carbono, tá? dessas seis partículas que estão aqui, tá? A gente vai perceber que eles são os mesmos 6 que compõem a molécula de glicose lá do outro lado. Tá? Então, se eu tenho 6 carbonos desse lado, quantos carbonos eu vou ter lá do outro lado? 6 carbonos. Se eu contar todos os oxigênios do reagente, tanto do CO2 como da água, tá? Eu vou ter esse mesmo número de oxigênio lá do lado. Se eu contar todos os da glicose e contar todos o gás de oxigênio, a gente vai ter sempre a mesma quantidade. Tá? Então, se eu reagir, por exemplo, se a gente reagir 1 quilograma, tá? Vamos pensar grosso modo, se eu reagir 1 quilograma, com 1 quilograma de CO2 com 1 quilograma de água, tá? Qual é a massa lá resultante do produto? Qual vai ser a massa? 1 quilograma de... Não necessariamente 1 quilograma de cada substância, mas o total, a soma disso tudo aqui vai dar quanto? Tem que dar 2 quilogramas, né? Falando assim a grosso modo, tá? Vai dar 2 quilogramas, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, ao invés do CO2 e da água para formar glicose e oxigênio, que foi o exemplo que a gente deu quando a gente começou a ver reações químicas, nós vamos pegar agora a água, que está aqui nesse copo, tá? E nós vamos colocar lá dentro a vitamina C, o efervescente. Tá? E a gente vai verificar a massa antes da gente colocar o material efervescente e depois que ele efervescer na água. E a gente vai comparar a massa usando a balança de precisão antes e depois. Tá ok? Tá tranquilo? Então eu quero um voluntário, uma voluntária nesse caso aqui, para vir fazer aqui na frente. Quem vem? Cássia! A Cássia quer, Cássia? Vem, Cássia. Vamos lá? Corte um pedaço do papel alumínio com tamanho suficiente para cobrir o copo e reserve. Segundo, coloque água até a metade do copo. Terceiro, com o auxílio da balança, pese e anote a massa inicial do conjunto. Copo com água, comprimido efervescente e pedaço de papel alumínio. Quarto, coloque o comprimido no copo com a água e imediatamente cubra com um pedaço de papel alumínio. E quinto, após o término da reação, pese e anote a massa final do conjunto.